Jesus nos livrou de nós mesmos. Eu preciso ser salvo de mim. É muito comum encontrar pessoas que dizem aliás, está cheio de músicas por aí, que eu diminua, que diminua eu, que eu desapareça e Cristo cresça, mas isso acontece só na hora da música na igreja. No dia a dia isso não acontece nada, isso é a maior hipocrisia. A gente canta o que a gente não acredita. Porque na verdade, eu não quero diminuir coisa alguma. Eu vou brigar com Deus para que Deus faça o que eu quero. Eu quero descobrir qual é o tipo de rito religioso que eu cumpro para que Deus me dê o que eu quero. A coisa mais comum, agora em dezembro, são milhares ou milhões de pessoas dentro da religião, fazendo seus planos e seus projetos para o ano novo, virando o ano, fazendo qualquer tipo de reza, cerimônia ou ritual, para que Deus abra o seu rolo do seu projeto e assine embaixo o que você quer. E a grande descoberta, o grande anúncio é descobrir uma pessoa que diz: eu sei o que Deus quer que você faça, para Ele te dar o que você quer. E me fala então, faça assim, assim, assado, dá esse pulo, canta essa música, faz esse tipo de movimento, dê essa oferta no dia especial da vitória, e aí Deus vai te dar o que você quer. Você está assistindo ao canal Palavra Pura e Simples. Aqui, você vai ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo de forma fiel e verdadeira. Mensagens com o pastor Zé Bruno, da Igreja Casa da Rocha. Prepare o seu coração, porque agora vamos refletir sobre a mensagem transformadora do Evangelho. Antes de começarmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. No primeiro domingo nós falamos sobre tudo começa na cruz. A cruz é o início de tudo. Desde o princípio já era o verbo, o sacrifício antes da fundação do mundo. No domingo passado, falamos sobre o fato de que quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá para si a muitos. E nós falamos sobre o povo da cruz ser um povo curiosamente atraídos ao sacrifício, atraídos pela cruz, prontos para deixarem atrás o que ficou para trás. E hoje nós vamos falar sobre o povo da cruz ser o povo salvo de si próprio, salvo de si mesmo. Nós vamos ler Mateus capítulo 10, dos versos 34 ao 39, que diz assim: Jesus dizendo: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Eita! Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Isso já existia, né? Piadas gospel. Seguindo. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Que Deus nos abençoe no seu evangelho nesta manhã. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Você vai dizer assim: Zé, mas quando eu encontrei Jesus, foi a maior paz na minha vida. E é verdade. Ele é o príncipe da paz. No meio de uma sociedade confusa, em conflito, encontrar Jesus Cristo, a sua palavra, é a paz que excede o entendimento, que não dá para explicar para as pessoas, que vem de dentro para fora. Do perdão, da misericórdia, da graça, da reconciliação com Ele, de um lugar na mesa, aonde o Senhor nos chama de irmãos e Deus nos chama de filhos, aonde o seu sangue nos purifica e nos traz de volta à vida. Claro que sim,
Pode parecer um absurdo Jesus dizer: eu não vim para trazer paz, porque todos nós experimentamos a paz. Agora, para o povo que estava no primeiro século, um judeu daquela época, aguardando um Messias na força bélica para enfrentar o Império Romano, ouvir a frase eu vim para trazer guerra soava bem. Pode ser que alguém dissesse: opa, estou começando a acreditar que esse Jesus é Messias mesmo, agora está falando o que eu queria ouvir. Faca nos dentes. Mas Jesus falava sobre um outro tipo de guerra, sobre um conflito de nós conosco mesmo, aonde nós desfazemos nossas paixões e tendências da nossa carne, do nosso pecado, são dissipadas e vencidas pelo grande prêmio da comunhão com Ele. Obviamente que o texto não está dizendo que você vai criar inimizade com a sua família, porque você passou a seguir a Cristo. Jesus está usando uma figura, demonstrando que nós às vezes somos idólatras e colocamos pessoas e coisas como se fossem a única e condição suficiente da nossa alegria. Ele está colocando aqui o nosso amor de devoção, de entrega de coração, que primeira e unicamente é colocada diante de Deus. Por isso ele diz: quem ama esse mundo, ou essa vida, ou essas pessoas, ou qualquer um, além de mim, não entendeu nada. Quem quer ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem entender que deve perdê-la vai achá-la. Esses antagonismos e essas posições que Jesus apresenta nos leva a entender que o nosso grande conflito está aqui. Apesar de encontrar a Cristo, nos trazer paz e segurança de quem encontrou o seu Senhor, o seu Deus, o seu lar e o seu reino, no momento seguinte traz dentro de nós um conflito. O povo da cruz é um povo de guerra, e em guerra consigo mesmo, em constante batalha consigo mesmo, que toda hora bate na cabeça e diz: por que eu sou assim e por que eu fiz isso? Nos dias de hoje, o grande movimento da multidão, quando aponta o nariz para uma religião, é de encontrar um lugar que valida o meu comportamento e que diz: é isso mesmo. É encontrar um lugar que diz: você está certo. Ai, que bom, encontrei um Deus que me trata como se eu fosse Deus. Aliás, a Sandra me falou um dia de um livro que ela leu, é conhecido até, mas eu não li, que fala a diferença do gato e do cachorro. Que o cachorro, quando você vem, cuida, coloca comida, né? Quem tem gato e tem cachorro sabe das diferenças, né? Dá banho, corta a unha, dá remédio, e o cachorro vê você fazendo tudo. O cachorro diz assim na cabeça dele: ele me dá comida, dá carinho, me dá a casa, cuida de mim, ele deve ser Deus. O gato é diferente. O gato fala assim: ele me dá comida, me dá carinho, me dá cama, cuida de mim, eu devo ser Deus. Essa é a diferença do comportamento do cachorro e do gato. E acho que nessa relação com a divindade, nós somos mais parecidos com o gato do que com o cachorro. Porque é Deus quem faz as nossas vontades e não nós a dele. Ou quando alguém, por qualquer motivo que seja, diz: será que Deus me aceita como eu sou? A resposta é: não sei, só sei que o povo da cruz é um povo que não se aceita como é. Esse é o ponto. O ponto é que depois que eu conheci graça e misericórdia e o preço pago na cruz por mim, eu descobri que eu também não quero mais mim. Eu entendi que a minha vida está nele. Na verdade, quando eu vi Cristo, eu descobri que Ele é o ser humano que eu deveria ser e não sou. Eu gosto muito de falar sobre isso. Já repeti várias vezes aqui. Quando a gente olha para Jesus, Ele é o Deus que a gente não conseguia ver. Só ouvia falar pelos profetas, cantado nos salmos, demonstrado na história pelos milagres, mas quando Cristo apareceu, o Deus que a gente não podia ver, a gente viu. Ao mesmo tempo que aquele ser humano que nós não conhecíamos,
em plena bondade, justiça, verdade, retidão, honestidade, santidade, aquele ser humano idealizado no Éden, antes da queda, a gente também não conhecia, e olhar para Jesus foi um espanto. Em Cristo nós vemos o Deus que não conseguíamos ver e o ser humano que não conseguimos ser. E ao invés de encontrar a Cristo apenas como um lugar onde eu tenho descanso, comece a pensar que você também foi colocado no lugar do conflito contra todas as nossas paixões e desejos e pecados e comportamentos, e todas as nossos descaminhos e loucuras e paranoias, e todo o nosso ódio muitas vezes, e raiva e vontade de cometer justiça com as nossas próprias mãos, e nossa grosseria ou falta de educação, ou desleixo, ou a falta de amor, de compreensão. Quando nós começamos a olhar para nós mesmos, nós deveríamos nos assustar e dizer: meu Deus, quanta loucura! Talvez o fato de Cristo aparecer tão perfeito, puro, como ser humano, divino e homem ao mesmo tempo, andando entre nós, era para tornar bem latente a diferença, por conta do pecado que está aqui. Como Paulo diz: eu vejo nos meus membros uma lei que guerreia contra a lei da minha consciência. E eu vivo dizendo que desventurado homem que eu sou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não queria, está aí, acabei fazendo de novo. É desse conflito que Jesus está dizendo. É exatamente sobre esse encontro que me constrange. O encontro que me constrange. Eu não consigo estar ao lado de Cristo, ou diante dele de boa, olhando olho no olho. O tamanho da sua santidade me constrange e traz à tona ou revela todas as minhas mazelas. Há pessoas que não se dão bem com essa ideia, porque a ideia de reconhecer tudo que não são, que não têm e que não podem, é vontade de morrer, desejo de morte. Mas para o povo da cruz é vida. Desnudar-se diante de Cristo, demonstrando tudo o que necessitamos e a nossa miséria humana, para nós é vida. Não há lugar melhor do que diante daquele que nos conhece por dentro e por fora, diante de quem a gente não consegue mentir. Ele sabe do nosso deitar, do nosso levantar, do nosso assentar. A palavra nem me chegou à boca e ele já conhece toda. Não dá para esconder nada dele. É o filho que volta para a casa do pai, o pai conhece tudo. Pai e mãe conhecem tudo, sabe? Quando está nervoso, quando está feliz, quando está bravo, quando é falso. Você está falando mentira. Não, não estou, eu sei que você está. Mas também é o lugar que você deita no sofá, que você está em casa. Ali você se sente de verdade você, diante de todo mundo que sabe quem você é. Nossa verdadeira paz é porque vivemos diante de um Deus que nos chamou para o conflito, onde a sua misericórdia e a sua graça nos abraça. O segundo texto que eu queria ler era 1 Pedro capítulo 1, versos de 18 a 20. Sempre que a gente lê as epístolas dos apóstolos, nós estamos ouvindo as palavras de Jesus pela boca deles. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido, nosso primeiro domingo, antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Não foi por dinheiro, por prata e ouro, que vocês foram resgatados daquele jeito inútil, em outras traduções, fútil de viver. Pedro está nos dizendo o que Jesus lhe ensinou a respeito da verdadeira salvação. Nós nos preocupamos muito se nós vamos ser salvos do inferno, como é que vai ser o inferno, se ali vai ser complicado ou não, debates e podcasts. E quando me perguntam como é que vai ser, eu tenho a grande liberdade de falar: não sei,
Tem muita figura de linguagem, segunda morte, lago de enxofre, tormento eterno, não sei, o monturo do vale do monturo, onde se queimava o lixo, não sei, fogo consumidor, não sei, onde haverá choro e ranger de dentes, várias figuras de linguagem, até brinquei aqui às 9, figuras de linguagem, a gente não sabe, não tem uma, Jesus não sentou e falou, vou dizer como é que vai ser, anota aí, não, parábolas e figuras, se a gente for levar ao pé da letra, a banguela vai para o céu, tem ranger de dente, então vai para o céu, vai ranger o quê? Se não tem dente, não vai para o inferno, certo ou não? Mas enfim, eu não estou aqui para discutir sobre isso, e quando me perguntam, você não estuda sobre o inferno? É um assunto que não me interessa, é um lugar para onde eu não vou, então me interessa muito. Tem um amigo que diz assim, se você for para o céu, isso aqui é o mais perto do inferno que você vai estar. Mas se você for para o inferno, isso aqui é o mais perto do céu que você vai conhecer. Como vai ser eu não sei, mas é mais ou menos por aí. O poeta da música, do cancioneiro popular brasileiro diz que o inferno é aqui. Vai ser bem parecido com isso aqui, viu? Um pouco pior, mas eu não sei como vai ser. A verdade é que a salvação não é apenas um socorro para que eu não vá para um lugar ruim. Não é apenas um movimento socorrista para que eu seja salvo de um problema, de uma dificuldade. O que Pedro está dizendo é que o sacrifício de Cristo nos salvou do nosso antigo jeito de viver. De que o povo da cruz é um povo salvo de si mesmo. Todo mundo pensa assim, eu gostaria de viver de um jeito que eu pudesse fazer o que eu quisesse. O que você acha, Zé? Eu falo, acho que não. Aconteceu uma vez, gravando um álbum do Resgate, que nós estávamos para fazer a capa, e você não sabe, alguns anos atrás, né? A banda já tem 35 anos, mas você não sabe como é que era fazer um disco, era um negócio assim, dos mais impossíveis da vida. Hoje em dia, com um computador numa sala, a pessoa grava o disco. Mas eu lembro que nós tínhamos que fazer a capa. E aí chegou uma pessoa para mim, ele tinha comprado a primeira versão do Corel Draw, um programa de desenho. E isso em 1900 e preto e branco. E ele falou assim, não, mas eu comprei o programa, instalei no meu computador. A gente pode fazer a capa a nós mesmos. Você não acha incrível? Eu falei, não. Mas você pode fazer o que você quiser. Eu falei, esse é o problema, eu não sei o que eu quero. Eu não sou desenhista. Eu não sou artista plástico, eu não trabalho com imagens, com formas, eu não entendo nada de cores e relações. A ferramenta que desenha, você tem. A caneta que desenha, você tem, mas atrás dela tem que ter um artista, e esse não sou eu. A grande descoberta não foi ter um programa que eu posso desenhar o que eu quero. O grande milagre seria me transformar num artista, porque a ferramenta é só uma ferramenta. Um piano é só um piano. Se você bater nele, pode fazer a música que você quiser, mas se a música não estiver dentro de você, não sai nada. Ele não faz sozinho. E muita gente acha que liberdade é poder fazer o que eu quero. Mas eu não sei se o que eu quero está certo. Eu não sei se o que eu quero é exatamente o que Deus quer que eu queira, porque é Ele quem coloca em nós o querer e o efetuar. Filipenses 2,13. É Ele quem molda dentro de mim um novo ser, um novo coração, metanoia, uma nova mente, uma nova razão, uma nova vida de um novo ser. Liberdade é sermos escravos de Cristo, servos dEle, cheios dEle, salvos de nós mesmos. Porque você sabe que você não precisa de ninguém para você entrar em confusão. Sozinho no teu carro, a tua cabeça já está que nem uma doida. E você não consegue dormir, porque você fica pensando no mesmo problema a noite inteira. E quantas vezes você repete a mesma frase o dia todo? Tipo aquela assim, mas por que aquela pessoa fez algo? Por que aquela... E aquela frase fica na sua cabeça, você não consegue dormir. Você vira para lá e para cá e fala a mesma coisa.
E aí você tem que tomar um remédio para tentar te dopar, para você parar de pensar, porque o teu pensamento está acelerado. E você não consegue se livrar de você mesmo. Uma dor, um choro, uma angústia. Eu não consigo me livrar. Mas eu também não consigo me livrar dos meus males, das minhas más decisões, da minha prepotência, da minha arrogância. Jesus nos livrou de nós mesmos. Eu preciso ser salvo de mim. É muito comum encontrar pessoas que dizem que, aliás, está cheio de músicas por aí, que eu diminua, que diminua eu, que eu desapareça e Cristo cresça, mas isso acontece só na hora da música na igreja. No dia a dia isso não acontece nada, isso é a maior hipocrisia. A gente canta o que a gente não acredita. Porque na verdade, eu não quero diminuir coisa alguma. Eu vou brigar com Deus para que Deus faça o que eu quero. Eu quero descobrir qual é o tipo de rito religioso que eu cumpro para que Deus me dê o que eu quero. A coisa mais comum, agora em dezembro, são milhares ou milhões de pessoas dentro da religião, fazendo seus planos e seus projetos para o ano novo, virando o ano, fazendo qualquer tipo de reza, cerimônia ou ritual, para que Deus abra o seu rolo do seu projeto e assine embaixo o que você quer. E a grande descoberta, o grande anúncio é descobrir uma pessoa que diz: eu sei o que Deus quer que você faça, para Ele te dar o que você quer. E me fala então, faça assim, assim, assado, dá esse pulo, canta essa música, faz esse tipo de movimento, dê essa oferta no dia especial da vitória, e aí Deus vai te dar o que você quer. Ao passo que Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E eu não estou dizendo que Deus não seja bom, Ele é maravilhoso. Não vai te faltar nunca nada. Nunca nada. Não tem a ver com o tamanho do nosso rito, nem com o preço que a gente paga. Tem a ver com o tamanho da sua misericórdia e do seu amor. Você quer saber? A nossa vida vai bem. Teremos problemas como qualquer pessoa. Estamos nesse mundo? Estamos. Sujeitos a todo tipo de maldade que vem de todo lado? Vem. Não vivemos numa bolha onde nada de mal nos acontece. Nem com Jesus foi assim. Não será conosco. Mas temos o seu Espírito, temos a sua palavra, temos o seu consolo, temos o seu perdão, temos a sua graça com misericórdia abundante e infinita, o seu favor e a sua força de nos fazer levantar todos os dias. Mas tudo isso está nele e não em mim. Aliás, a excelência da nossa vida é como a excelência de um vaso de barro, diz a palavra. Que a excelência não é do barro em si, mas do que a ocupa, que é o seu Espírito. Será que nós estamos prontos para dizer: Senhor, eu tenho uma vida inútil, eu tenho uma vida fútil, estou me preocupando com coisas que não tem nada a ver, me liberta de mim mesmo, me liberte de quem eu sou. Se eu pudesse sair, me arrancar da vida que eu tenho, tem um novo nascimento. Gálatas capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo diz: porque a carne, essa nossa vida humana pecaminosa, luta contra o Espírito. Paulo sabia do que Jesus havia dito, desse conflito que há dentro de nós. E o Espírito, letra maiúscula, luta contra a carne. É o Espírito de Deus contra nós. Como é que é? É o Espírito de Deus contra nós. Porque eles são opostos entre si. Você está brincando, Zé? Não sou eu que estou falando, é Paulo. A minha vida e a minha carne é oposta a Deus. Há um conflito dentro de mim. Quando Ele vem para habitar, vou precisar perder bastante coisa, muita tralha, para que Ele venha habitar dentro de nós. Para que vocês não façam o que vocês querem. Se você for bicho solto e fizer o que você quer, é perigo. Que bom que nós temos a chance de termos a nova vida em Cristo, novo nascimento, recomeço. O povo da cruz é um povo que se arrepende. O povo da cruz é o povo que está de joelhos diante dele. É o povo que está vencendo a si mesmo a cada dia, mortificando o velho homem para que o novo ressurja. O povo da cruz é o povo que não se aceita como é, e que todos os dias batalha contra si mesmo,
que não é orientado ou governado por nenhuma voz que o cerca, a não ser pela própria do Espírito da sua palavra. Coisa bastante rara nos dias de hoje. Basta você entrar nas redes sociais e perceber o tamanho, a quantidade de discursos de ódio, de violência, de maldade, de vingança, que vem exatamente dos círculos da religião. E que tamanho de aplauso você recebe quando regurgita o tipo de maldade que o mundo espera. Mas a palavra de Deus nos coloca no nosso lugar, não por obrigação, mas por amor. A comparação é com um atleta, Paulo diz. Olha para o atleta, quando ele vai para a Olimpíada, já haviam os jogos istmicos em Corinto e até mesmo as Olimpíadas, já eram conhecidas em Atenas. O atleta é assim, ele corta açúcar, corta carboidrato, tem que ter o energético, tem que acordar na hora certa, ele tem 3 treinos por dia, ele não dá para ele ficar indo em balada. A paixão por aquilo faz com que ele lute contra a sua própria vontade. Não por obrigação, mas movido pelo seu amor e a sua paixão. E quem vai dizer para ele pode e não pode? Não precisa, ele não quer. Obrigado pelo pudim, obrigado por... Eu não quero. Mas você pode, vai. Poder eu posso, mas eu não quero. É o seu pastor que fica... Não tem pastor, não tem igreja nenhuma, sou eu. O cristão é aquele que corre pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, Paulo diz. E que luta contra si mesmo e pede para Deus salvá-lo de si mesmo. Para encerrar, Filipenses 3:17 até o capítulo 4, verso 1. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar. O que é vergonha para os outros, para eles é glória, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Nossa pátria está nos céus. A pregação não é sobre isso hoje, mas quando alguém me pergunta se eu sou patriota, eu falo não. Amo muito o meu país, nossas praias, nosso povo, mas pátria mesmo não tem a ver com o Tratado de Tordesilhas, onde a gente luta por dinheiro, posse política, onde homens governam outros homens e exploram outros homens, e batem no peito com um orgulho patriótico. O meu orgulho não é sobre mim, é sobre o sacrifício da cruz. Eu piso nesse chão com a cabeça em outro mundo, porque eu sou de Cristo. Mas vamos seguir. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Continuem firmes. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Quer dizer que a gente é amigos? É isso mesmo. Nós somos amigos da cruz de Cristo. Eles são inimigos. No sentido de que a mensagem da cruz, que nos leva de joelhos aos pés de Cristo, eles rejeitam, mas nós amamos e permanecemos firmes, porque evangelho é sobre transformação de ser. Há muita coisa no meu entorno que eu gostaria que mudasse, mas elas não mudam. Tem guerras que eu travo há anos e vou continuar travando. Há um mundo ao meu redor que eu não consigo mudá-lo. E eu poderia ser uma criança mimada, pedindo para Deus fazer tudo do jeito que eu quero, senão eu vou chorar. Mas não, também não é a solução. Mas aquilo que o Senhor faz em mim, isso sim. Isso aqui dá para a gente conversar. Permitir que o Espírito nos molde, porque Evangelho é sobre a transformação do indivíduo.
A transformação do que acontece ao nosso redor é fruto consequente daquilo que somos. Se nós aqui vivermos o reino de Deus, quem entrar aqui vai ver o reino de Deus. Não porque transformamos o mundo, mas porque nós somos novas criaturas. Você não vai conseguir transformar o mundo, mas você tem o Espírito de Deus na tua vida. Aliás, com o nosso instituto, a gente tem conseguido fazer bastante coisa aqui no bairro. Mas quem vocês pensam que são? Vocês vão mudar o bairro? Claro que não. Você acha que vai conseguir mudar o mundo? Também não. Então por que você faz? Eu não faço para mudar o mundo, eu faço porque eu mudei. Agora você virou gerente do departamento aqui, a coisa agora está tudo bonito, você acha que vai mudar a empresa toda? Não, não vou mudar a empresa toda. Você está querendo mudar quem? Não quero mudar ninguém. Então por que você faz isso? Eu faço isso porque eu mudei. Porque o reino entrou em mim, eu não consigo fazer diferente. Eu não faço porque eu tenho um objetivo, eu faço porque eu tenho uma origem. Eu faço porque o sangue do Cordeiro me lavou. Eu não consigo mais reproduzir o comportamento vigente, aquele que todo mundo faz. Graças a Deus, a dona Odete, minha mãe, me disse uma vez: você não é todo mundo. Obrigado. Ela está na eternidade já. A sua deve ter te dito também, né? Mãe, todo mundo vai. Você não é todo mundo. Mas toda a igreja faz. Nós não somos toda a igreja. Aqui tem festa junina. E a gente canta evidências a todo vapor. Não gostou? Tem várias. Vai procurar outro lugar e não enche o nosso saco. Tá bom? Beleza. Posso ouvir um amém? Pronto, irmão. Tem gente que gosta de encher a paciência. Estou preocupado com o que Cristo fez por mim, no meu coração. Por isso Paulo diz: ninguém me moleste, ninguém me enche a paciência. Eu trago no corpo as marcas do Evangelho, as marcas de Cristo. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero lutar contra mim mesmo. Eu estou pronto para a guerra. Obrigado, Senhor, porque eu encontrei o Teu reino e, antagonicamente, eu encontrei o príncipe da paz. E graças a Deus, Ele colocou uma guerra dentro de mim. E eu sou feliz por isso. Porque quando eu achar que está tudo bem e eu encontrei a vida, aí eu acho que eu perdi. Mas eu tenho essa alegria de lutar contra mim mesmo e falar: Senhor, me salva de mim mesmo.